a nossa caminhada hoje aí no Salmo de número 19. Aleluia. Vamos ler só do verso 1 até o verso de número 6. Nós só vamos ver isso aí hoje, se der tempo. Salmo capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. Leia, por favor. Os irmãos acharam, amém? Amém. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Deles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Entenderam tudo aí, irmãos? Irmãos, Salmo 19, Salmo de Davi, ele trabalha a revelação de Deus para toda a humanidade. Deus não é Deus de um povo só. Deus é Deus de toda a humanidade. E nesse salmo Davi mostra como é que Deus se revela pela natureza e como é que Deus se revela pela sua palavra. E por que que ele começa a gente chama de peça poética, falando de Deus se revelando por meio da natureza e da sua palavra? Porque aqui essa revelação tem um duplo alcance. Primeiro, ele alcança os olhos, porque quando nós olhamos para tudo isso que foi criado, para toda essa obra da criação, nós só podemos chegar em uma única conclusão: há um ser maior do que a matéria criada. Há um ser maior. Não dá para ter um ser menor do que a matéria criada. E não dá para ser, a criação do mundo não dá para ser um acidente do acaso. Vou explicar isso já já. E o segundo alcance pelos ouvidos, né? E ele usa aqui uma personificação das coisas, noite e dia, que falam. Então ele personifica, ou seja, tudo que está criado, tudo que foi feito por ele, é como se Deus estivesse falando conosco e mostrando a sua revelação a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, a primeira, ela impacta o nosso sentido pelos nossos olhos quando olhamos. A segunda, que impacta quando nós ouvimos sem palavra aquilo que foi criado. E isso, segundo o Salmo aqui, nós vamos chegar lá, é produtora de salvação para a nossa vida, de salvação para a nossa alma. Por quê? Porque ela não nos deixa ir para a incredulidade, não nos deixa desacreditar. Como eu falei aqui, acho que foi domingo, algum dia desse eu falei, se qualquer ser humano não acreditar em Gênesis 1:1, pode esquecer a Bíblia inteira. Pode esquecer a Bíblia inteira. Se eu questionar que Deus criou os céus e a terra no versículo 1, acabou, irmão. Pode parar. Porque toda a fé está baseada aí. O que o autor aos Hebreus diz? Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. E nós temos uma informação de que Ele existe pelas coisas criadas, que também louvam a Deus, que também glorificam ao Senhor pelo firmamento de tudo que foi posto. Amém, meus irmãos? Amém. Então Davi mostra aqui a revelação. Agora, o homem sem Deus, ele busca explicar a origem do mundo.
Até hoje, os homens continuam tentando achar uma explicação para a origem do mundo, da onde que veio o mundo. E cada um dá algumas explicações. Uma das explicações da origem do mundo é que o mundo foi criado de um princípio de uma matéria eterna. Então, se a matéria é eterna, como que a matéria em si, uma coisa, pela explicação, a matéria eterna é uma coisa irracional. Então, como é que alguma coisa irracional produziu tudo o que nós achamos nesse mundo? A nossa inteligência, irmão, de onde é que você acha que vem o que o pessoal chama de insight ou a iluminação na cabeça desses caras para criar tudo isso aqui que nós estamos aqui hoje? Será que veio do vento? Não. Quem criou o homem, quem formou o homem, quem deu o poder de raciocínio ao homem é o próprio Deus. Então, quando o homem tem essas iluminações para criar grandes coisas, é porque Deus está iluminando a mente do homem. Porque o homem pelo homem, irmão, nós estaríamos ainda na idade da pedra. Nós estaríamos lá na idade da pedra lascada. Bom, lascado nós estamos mesmo, né? Mas nós estaríamos lá ainda. Nós estamos menos lascados agora, mas nós estaríamos lá. Então esses relampejos que o camarada diz, olha, dá para a gente voar igual um pássaro. E aí o cara começa a fazer uns cálculos matemáticos, e aí vem o engenheiro, produz aquele troço, e aquele negócio lá vai romper uma lei, não é que ele vai romper, mas ele vai equilibrar essa lei, e aquele troço vai ficar lá em cima, vai levar você de um canto para o outro. Você acha que o avanço da ciência, e Daniel falou isso, a ciência vai avançar, vai aumentar. Isso veio do nada, veio do acaso, veio da matéria eterna, como ele diz, não, a criação de tudo, a origem de tudo se deu pela matéria eterna. Não tem lógica. Diante do Salmo 19, isso não tem lógica. A segunda explicação que eles dão, que o mundo surgiu, tudo isso vocês aprenderam na escola, vocês só não estão lembrados, mas diz que o mundo surgiu de uma forma espontânea, uma sopa cósmica, espontaneamente deu a origem a tudo isso aqui. Veja que as explicações racionais, elas são irracionais. Porque da onde que surgiu a matéria eterna, da onde que surgiu essa sopa cósmica que espontaneamente deu origem a tudo isso? E aí a grande explosão, uma explosão cósmica que se chocou lá, se explodiu, arrebentou-se lá e criou tudo isso aqui. Veja que qual é a lógica de uma explosão, irmão? Então, se a explosão cósmica, e elas não pararam, elas continuam, a cada explosão deveria ter alguma coisa nova, deveria ter alguma criação. A outra explicação que eles dão é a evolução das espécies. Na escola eu aprendi, além que diz que os homens vêm dos símios ou dos macacos, uma professora de biologia disse para nós que um peixe pulou, saiu da água e pulou, e não conseguia voltar, ele precisou se adaptar àquele novo ambiente que ele estava. E nessa adaptação surgiu o homem. E aí a evolução das espécies. Então toda explicação que é dada pela razão, ela é limitada e ela não tem lógica. Tudo isso aqui tanto não tem lógica que é teoria, não é um fato. Ele é uma teoria, é uma ideia que se criou, mas ninguém pode bater o martelo, foi isso aqui, porque não é um fato. Porque não tem como eles achar o tal do elo perdido para fundamentar as ideias da criação do universo.
Aí eles perguntam, como é que o mundo foi criado? Aí dá essa explicação maluca. Aí depois, qual é o propósito da vida humana? A Bíblia é bem clara. Nós só fomos criados com um único propósito: para servir e glorificar o nome do Senhor. É com esse propósito que o homem foi criado. Não foi com outro, não. E aí, quando morrer, vai para onde? Para que lado vai? Não, morreu, acaba tudo, não tem mais nada. Então toda explicação que parte da mente racional do homem, que é uma mente limitada, uma mente pecaminosa, vai chegar em explicação que não tem como dar bater um martelo. Isso aqui foi desse jeito aqui. Mas Davi mostra, por essa palavra aqui, que quem criou tudo, que quem deu origem a tudo foi Deus, não foi o acaso. Bom, vocês já devem ter visto, né? Já devem ter ouvido a música do Titã. Vocês sabem que a música brasileira tem muita teologia, né, irmão? Não essas músicas de hoje não, essas músicas são tudo umas porcarias. Mas se você pegar as músicas mais antigas, elas estão cheias de teologia, elas te botam para pensar. E a música do Titãs, uma delas, eu não sei se é epitáfio, não sei qual que é, mas ele diz, o acaso, se o acaso vem, tá, mas da onde vem o acaso? Quem é que gerou o acaso? Como é que o acaso conseguiu dar origem a tudo? Se é uma coisa sem um rumo. Porque o acaso é alguma coisa que pode ser que aconteça e pode ser que não. Então, como é que o acaso deu origem a todas essas coisas? Então, o Salmo 19, ele quebra todas essas ideias fundadas na mente humana, e ele diz: Deus criou o mundo e se revelou por meio do mundo criado. Não somente se revelou pelo meio do mundo criado, mas também se revelou pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Então toda a nossa crença, como eu disse, ela começa onde? Ela começa em Gênesis 1:1. Se eu não acreditar naquilo, irmão, pode parar. Nós não vamos acreditar em mais nada. O problema do homem é que quando ele lê a Bíblia, lê o primeiro versículo, ele diz: não, isso aqui não pode ter sido acontecido desse jeito. Não pode Deus ter criado. Não existe esse Deus. Cadê a prova da existência desse Deus? Se alguém te perguntar, algum à toa te perguntar qual é a prova da existência de Deus que você tem, você manda para ele a pergunta: qual é a prova da não existência que você tem de Deus? Porque você diz que ele não existe, então me dê a prova da não existência. É simples você encerrar uma conversa fiada, irmão. Ué, mas cadê a prova? Sim, então você está dizendo que ele não existe, então cadê a prova da não existência? Porque você tem que ter alguma prova que diga que aquela coisa não exista. Eu posso dizer que isso aqui existe porque eu tenho como provar. Eu tenho como provar, está aqui, eu estou tocando, eu estou vendo, vocês estão tocando, vocês estão vendo. Eu sei de onde veio a madeira, veio de alguma árvore, ficou cortada, que foi trabalhada e chegou até aqui. Mas e a não existência de Deus? Cadê a prova? Não tem. Até porque, abra em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Já expliquei isso aqui, mas eu vou explicar de novo. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse Pronto. mais: Pode falar assim contigo. dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a Moisés. Pronto. O próprio Deus está dizendo: eu não existo, rapaz. Porque o que não existe não tem nome. Porque eu já falei para vocês que nome define, nome explica. Deus não tem nome. Deus não é nome. Eu tenho nome, você tem nome. Nós somos explicados pelo nosso nome. Se alguém falar o teu nome, vai: mas aquele fulano é chato, aquela fulana é chata, aquilo é... O teu nome vai te explicar. Qual é a explicação que você tem para Deus?
Não tem. Então ele está dizendo: olha, Moisés, você está pedindo uma coisa que eu não vou te dar, porque eu não existo na categoria de vocês. Eu estou além disso daí que você está pensando. Eu simplesmente sou. Amém, meus irmãos? Por isso que ele é o que ele é, porque ele é. Ele não existe como nós existimos. Nós existimos. Todos nós tivemos um ponto de origem aqui. O meu ponto de origem foi em 1970. Esse foi meu ponto de origem. E quando é que eu vou deixar de existir? Daqui a pouco eu caio duro no chão, pronto, acabou minha existência. E Deus? Alguém sabe quando foi que ele surgiu? Alguém sabe o ventre da mãe que o pariu? E alguém sabe quando ele morreu ou vai morrer? Sim ou não? Não, porque ele nem nasceu e nem vai morrer, porque ele é exatamente o que ele é, o Criador dos céus e da terra. Amém? Por isso que ele fala: eu sou o que sou, pronto, acabou. Se contenta com essa explicação. E prova da existência, então nós temos aí, ó, o salmista está dizendo, ó, tudo que está criado diz que tem alguma coisa para além dessa criação. Ela não surgiu aqui à toa. Os homens ficam, irmão, cutucando lá em cima, fuçando, caçando, porque nós somos feitos gafanhoto. Nós comemos, destruímos tudo e depois queremos achar uma outra plantação para poder destruir aquela também. Então eles ficam caçando, porque eles já estão vendo que o mundo está saturando as suas fontes de minério, de energia, elas estão acabando, e eles estão preocupados com isso. Então ficam caçando lá em cima um outro mundo para transportar os que sobrarem daqui para lá, para poder destruir o outro mundo lá. Mas lá não tem um outro mundo igual esse. Tudo que está criado, irmão, tudo, põe na tua cabeça, tudo que está criado é tudo em função desse mundo. Esse espaço vazio que essa nave mãe, que é esse negócio chamado Terra, que nós estamos aqui vagando pelo espaço, tudo isso aí fora é criado em função desse mundinho aqui, que diante de toda essa criação é uma coisa ínfima, mas elas estão em função desse grãozinho de feijão diante de tudo isso aí. E quem criou assim? Deus criou assim. E quando Deus criou tudo, Ele colocou leis para reger este mundo aqui. Existem leis que são regidas, que regem este mundo, e são leis que foram criadas pelo próprio Deus, para que o mundo continue o seu curso. Só quem cria a lei, ele mesmo pode romper ou parar essa lei. Já aconteceu isso, irmão? De Deus romper a lei da natureza que Ele criou e estabeleceu para que o mundo siga o seu curso? Ele já rompeu essa lei? Ou já suspendeu essa lei por algum instante? Sim ou não? Sim. Sim. Quando Josué pede lá, para lá o sol, para a gente vencer essa batalha, porque o calor está demais. E Deus foi lá e parou. Por quê? Porque Ele criou a lei que rege a natureza, e só Ele pode mexer nessa lei. Qual é a lei para o homem? A lei para o homem é nascer e se eu morrer e Ele quiser romper essa lei e me trazer de volta, Ele pode, não pode? Porque Ele vai fazer isso no arrebatamento. Está determinado ao homem que vindo a morte vem o juízo, mas quando o Cristo vier, Ele vai romper essa lei. Irmão, olha, não se esquenta não, porque tem irmão que fica preocupado. Não, mas eu não quero ser cremado não. Vai virar pó do mesmo jeito. Deixa queimar, deixa torrar teu corpo inteiro até virar cinza, e joga lá no Oceano Atlântico.
Mas, irmão, quando for arrebatado, pode ficar sossegado, que Deus vai buscar aquele pó que foi dissipado lá no meio do Oceano Atlântico. Ele vai buscar e vai colocar o seu corpinho e sua alma lá direitinho. Amém, meus irmãos? Aí tem, não, mas eu não quero que amputa meu pé. Deixa amputar a língua, a cabeça, tudo. Porque quando a trombeta tocar, meu irmão, vai estar tudo no seu devido lugar. Amém? A gente enterra porque é uma lei que foi criada. Mas antigamente, quando tinha aquelas batalhas sangrentas que caía um monte, ficava tudo lá, apodrecendo lá para os urubu comer, tudo lá. Então quem criou e estabeleceu a lei é o mesmo que pode romper essa lei, suspender essa lei, fazer como ele quiser. Qual é o homem que pode fazer isso? Eu me lembro que na década de 80, quando surgiu a questão do bebê de proveta, irmão, aquilo deu uma confusão tão grande no meio dos crentes. Essa época eu não era crente não, mas eu vi a bagunça. Mas e agora? O homem não cria nada. O que o homem criou? O homem manipulou uma coisa que já estava criada. Ele só manipulou. O homem não tem poder de criar um ser, colocar um ser no útero. Ele não tem esse poder. Ele só manipula o que já foi criado. E a alma desse bebê de proveta é uma alma dada por Deus. Se estiver vivo, se for crente, vai para a glória também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É igual clone, deixa clonar, irmão. Deixa clonar. O homem não está, o homem está brincando de Deus. Aonde? Para ele clonar, ele precisa de uma matéria. E de uma matéria existente, que somos nós, para ele fazer um clone. Se não tiver essa matéria, ele não consegue clonar. Então ele não cria nada, ele só manipula as coisas que Deus criou. Amém, meus irmãos? Então tudo ele colocou uma lei estabelecida. Então essa lei, ela rege esse mundo. Também há um propósito definido da criação. Qual é o propósito definido da criação? O propósito que Deus criou todas as coisas, Ele queria criar alguma coisa para Ele, porque nós somos criados para Ele, nós não fomos criados para nós. Vamos ler isso aí, lá em 1 Coríntios, abra lá. Nós não fomos criados para nós não, nós somos criados para Ele. 1 Coríntios capítulo 6, olha, versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Pronto, nós não somos de nós mesmos, nós somos criados para Ele. Nós somos criados para Ele, para a glória dele, para glorificar o nome dEle. Então o propósito da criação é: Deus cria todas as coisas para que todas as coisas glorifiquem ao Senhor. Inclusive a natureza faz isso. E nós, como coroa da criação, nós somos criados para glorificar e servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É com esse propósito que Ele nos criou. É com esse propósito que Ele fez todas as coisas. Agora, interessante é que Charles Spurgeon ele divide esse salmo em 3 partes. Primeiro ele diz, do verso 1 ao verso 6, a criação mostra a glória de Deus. Então tudo que nós estamos vendo aí é a glória de Deus manifesta entre os homens. É Deus manifestando a sua graça, a sua misericórdia entre os homens. Terceiro, do versículo 7 a 11, a palavra mostra a graça de Deus. Então ele diz aqui no texto, nós vamos chegar lá, não hoje, mas semana que vem, que ele vai dizer que a palavra dele, essa palavra mostra a graça de Deus para com os homens. Deus não colocou o homem em qualquer lugar, irmãos. Deus colocou o homem num jardim, num lugar de delícia, num lugar de bênção. Mas nós decidimos fazer aquela criação original,
ficar deformada pelo nosso pecado. E hoje nós estamos nesse mundinho aqui, que nós fizemos a arte de trazer ele à existência, porque o que Deus fez para nós era algo muito bom, mas nós queríamos algo muito ruim. É por isso que nós estamos aqui nesse mundinho hoje. E ninguém aqui diga o que eu tenho a ver com o que o Eva falou. Você tem tudo a ver. Tudo a ver. Dá uma olhadinha em Romanos, capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Crente da luz divina não fala essa besteira. Eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram, não. Nós temos tudo a ver com o que eles fizeram lá, porque eles eram representantes de toda a humanidade. E a Bíblia, Paulo é bem claro, diz: por um homem entrou o pecado em toda a humanidade, e por um homem também veio a salvação a toda a humanidade. Então tudo que foi feito lá no jardim, nós estávamos fazendo lá, em Eva e Adão. E hoje nós estamos aqui, mas mesmo estando aqui, nesse mundinho deformado, Deus ainda tem misericórdia de cada um de nós. Amém? Nós estamos aqui com saúde, já vivemos um dia todinho, agora vamos descansar. Se a misericórdia nos alcançar, amanhã a gente vai levantar, vamos fazer tudo de novo, porque a graça de Deus, ela sempre se manifesta entre os homens. Amém, meus queridos? E por último, do verso 12 a 14, Davi ora para receber a graça de Deus. Então, esse é o Salmo de número 19, que mostra que há um Criador, que há alguém que criou tudo isso aqui, e esse alguém é o nosso Deus. Agora, irmão, não vai dar tempo de eu falar mais nada mesmo, mas eu quero só considerar um texto com vocês. Ninguém, absolutamente ninguém vai poder chegar lá no último dia, em que vai ser concluída toda essa história que nós conhecemos aqui, e vai dizer: olha, eu não ouvi a tua voz, eu não ouvi a tua palavra. Mas Davi está dizendo que Deus se revelou a todos os homens por meio da criação. Vamos ler Romanos capítulo 1, e eu encerro aqui. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer isso aí. Leia aí a partir do versículo 19. Romanos 1, 19. Presta atenção nessa leitura aí, para você entender por que naquele dia ninguém vai dizer que não ouviu a pregação do Evangelho. Todos os homens tiveram a mesma revelação. Todos os homens desfrutam da criação de Deus. Deus é tão bom que o próprio Cristo vai dizer que a chuva vem para o justo e para o injusto. Então ninguém vai poder dizer: não, o Senhor se revelou só para ele. Não, eu me revelei para todos. Leia aí Romanos capítulo 1, verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer deles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha só o que Paulo está dizendo. Porque tudo de Deus que nós conhecemos, Deus se auto-revelou, trazendo o conhecimento dele mesmo para toda a criação. Então ele não se revelou só para uma parte da humanidade. Já falei a vocês para comprar um livro chamado Fator Melquisedeque, que ele vai dizer exatamente isso aqui. Ele se revelou para todos os homens. O que se pode conhecer de Deus, ele mesmo se revelou para que nós tivéssemos conhecimento desse Deus. Então nenhum homem vai poder chegar lá no trono branco e dizer: o Senhor tem que me absolver, porque eu não ouvi a sua palavra. Ele já está dizendo: tudo que vocês precisavam saber de mim, eu me auto-revelei na criação, na minha palavra e no meu Filho. Leu 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o teu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
ou indesculpáveis. Aquele Deus que estava escondido, aquele Deus que estava oculto, ele se auto-revelou pelas coisas criadas. E ele está dizendo, e ninguém vai poder se desculpar, ou dizer, não, mas eu não tive conhecimento, portanto eu sou inocente. Não, ninguém vai ter como dizer, não, o Senhor não se revelou a mim. Ele está dizendo, eu me revelei, aquilo que estava oculto, aquilo que estava invisível, eu me auto-revelei, e ninguém vai poder dizer, eu não ouvi a sua palavra, eu não recebi a tua revelação. Todos receberam. Qual é o próximo verso aí? 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É exatamente o que nós fizemos. Deus se revelou, Deus criou tudo. Em vez de nós darmos glória a Deus, o que nós fomos fazer? Fomos desobedecer ao Senhor. E continuamos do mesmo jeitinho. Aqueles que não têm conhecimento dele, continuam do mesmo jeitinho, não rendendo graça, não glorificando aquele que se auto-revelou por meio da natureza, por meio da palavra e por meio de Cristo. Portanto, ele está dizendo, todos não têm desculpa. Ah, não, eu não ouvi. Não, você ouviu, você viu e você experimentou, portanto você não é inocente. Verso 22. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Na própria loucura, construíram outros deuses para si. É o que vai dizer o verso 23, pode ler. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Em vez de vocês glorificarem a mim pelas coisas que eu fiz, pela criação que eu fiz, vocês começaram a glorificar aos homens, às aves, a pau, a pedra, lua, sol. A glória que era para ser dada a mim, vocês deram as coisas da natureza a qual eu criei. Aqui, irmão, você tem dúvida do índio? Está englobado aqui. Ah, mas o índio que não, como é que não ouviu? Deus se revelou para todos os homens. É, mas ele está no meio, não interessa, ele pode estar enfiado lá debaixo da terra. Deus se revelou a ele. Irmão, não existe outro meio de salvação. Sofrimento não salva ninguém. Dizer que nunca ouviu também não salva ninguém. O único meio de salvação é Cristo Jesus. Todos que quiserem entrar no céu de glória terão que passar por Cristo, porque senão não vai chegar lá. Amém, meus irmãos? Então não tem desculpa para ninguém, nem para aqueles povos que estão enfiados lá no meio do mato. Deus está dizendo, eu me revelei, mas vocês reverteram. Em vez de me adorar, estão adorando aves, quadrúpedes, pau, pedra, lua, sol, homem, e não deram glória a mim. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honravam e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Em vez de me servir, deixaram de me servir para servirem a criatura a qual Deus criou a criatura. Qual é a sentença para esse tipo de situação? Versículo 25, ele diz, versículo 26. Ele abandona esses indivíduos aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, e aí a gente vê a miséria a qual o mundo anda. Porque o homem está entregue a si mesmo, e o homem entregue a si mesmo, ele faz coisa que até o diabo duvida, irmão. Até o diabo fica lá pensando,
Rapaz, essa daí quem podia ter inventado era eu, mas o danado foi lá e inventou primeiro. Porque o homem entregue a si, ele faz coisas absurdas. Eu vou recomendar um documentário, irmão, procura isso no YouTube. Foi lançado segunda-feira do portal lá do Brasil Paralelo. É um documentário feito sobre essa questão entre palestinos e Israel. O nome do documentário é De Rio a Mar. De rio a mar porque o palestino entende que do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo tudo é deles. Então Israel é um entrave, Israel está atrapalhando, Israel tem que ser destruído, porque se é de rio a mar, o Estado de Israel tem que desaparecer, porque eles têm que tomar conta de toda aquela terra. Mas o que eu quero dizer é que um dos demônios que foram pegos lá naquele dia 7 de outubro, e ele disse que entrou na casa de uma mulher, e a mulher estava lá, o demônio foi lá, estrupou a mulher, e sabe qual foi a coisa que ele disse na maior cara lavada? O diabo tomou conta de mim. Não, irmão, é a ruindade do próprio ser humano, é a ruindade no seu estado puro, e não é a ruindade instigada pelo diabo, é a ruindade do ser humano no seu estado mais cru e mais puro. Por que uma pessoa faz isso? Porque ela está entregue a si mesmo. O cidadão entregue a si mesmo, ele faz coisa pavorosa. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos ajude, que a gente nunca deixe de dar glória a Deus para dar glória a coisa, a pessoas, a homem ou a qualquer coisa, porque quem criou todas as coisas, os céus e a terra e tudo quanto neles há, é o nosso Deus. Amém? E nós ficamos com esse texto. Semana que vem a gente começa a entrar no texto em si, mas saia com essa na sua mente: o mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que continua cuidando de cada um de nós, todo santo dia. Do momento que você deita, Ele está cuidando. Do momento que você levanta, Ele está cuidando. Se você sair, Ele está cuidando. Aonde você estiver, Deus está cuidando da sua criação e dos seus filhos, porque Ele ama aquele a quem Ele criou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E domingo